Oi, seja bem-vindo ao meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. Se você quiser saber mais a respeito de mim, a respeito da minha formação, pode entrar no meu site www.esperançaemistério.com.br. Lá tem todos os meus livros para baixar de graça, além de link para os artigos que eu escrevi e para o meu mestrado. E também tem um pouco mais a respeito de mim, da minha formação. Lembrando que esses vídeos não têm nada a ver com psicologia. Aqui sou só eu pensando a respeito da vida e da espiritualidade. Na aula de hoje, a gente vai refletir um pouquinho a respeito das contradições das religiões. Lembrando que isso aqui é só minha opinião, é só o que eu acho. E também é a respeito de um modo muito específico de se lidar com as religiões. A gente tem, por exemplo, dentro do cristianismo, reflexões teológicas extremamente profundas. Aqui eu só vou abordar alguns aspectos superficiais de algumas religiões para apontar algumas coisas que eu considero contradições. Vamos para os slides? Slide 1. Os problemas de todas as religiões. Nosso contato com o mundo espiritual é fundamentalmente difuso. Milagres e sentimentos do sagrado acontecem em todas as religiões. As religiões têm dogmas contraditórios entre si. Slide 2. Os problemas do cristianismo. O Deus do cristianismo popular. Perfeito, justo, bom, protege seus devotos. O Deus da Bíblia. Se arrepende e mata crianças, os seus devotos são mortos de maneira cruel. O Jesus do cristianismo popular. Um grande mestre, perfeito, crucificado para nos salvar. O Jesus da Bíblia. Só um profeta do Apocalipse e milagreiro como tantos outros da sua época. Não ensinou nada de novo. Foi crucificado porque arrumou confusão na Páscoa. Sentia medo. A Bíblia no cristianismo popular. Um livro perfeito, a Palavra de Deus. A Bíblia na prática. Um livro cheio de contradições. Slide 3. Espiritismo e Umbanda. As entidades não conseguem ler um número que esteja em outra sala e falar para o médium. As entidades se propõem a ajudar em tudo, mas se recusam a dar simples confirmações e ajudar na compreensão da espiritualidade. Slide 4. Budismo e Hinduísmo. Muitas dessas filosofias estão relacionadas a se alcançar um estado de nirvana, samadhi, iluminação ou coisas do tipo. Mas esses estados são totalmente subjetivos. Eu posso afirmar agora que estou no nirvana e não tem como as pessoas me contestarem. Slide 5. Agnosticismo e ateísmo. O principal problema do ateísmo é que, em grande parte, o ateísmo é uma questão semântica e não filosófica. Dependendo da definição de Deus utilizada, o ateísmo faz sentido ou não. O problema do agnosticismo é que ele pode levar a uma postura não científica, de se recusar a investigar a realidade e tentar se obter mais informações sobre o mundo espiritual. Bom, vamos começar então com o primeiro slide, que fala a respeito do problema de todas as religiões. Da maneira como eu entendo a espiritualidade, e que eu já abordei bastante na primeira série de vídeos que eu fiz, o nosso contato com o mundo espiritual é essencialmente difuso. Não tem como a gente ter conhecimentos assertivos sobre como que é a vida depois da morte, como são os seres invisíveis. De maneira geral, as religiões elas contrastam muito com essa maneira como eu enxergo a espiritualidade, porque as religiões costumam ser muito assertivas a respeito de como funciona o mundo espiritual, o que acontece depois que a gente morre. E eu não acredito que é possível a gente ter um conhecimento tão preciso da espiritualidade. Outra coisa também é que milagres, sentimentos do sagrado, todas essas experiências que são associadas à religião, costumam acontecer em todas as religiões. E as religiões, elas têm as visões mais variadas a respeito
da vida depois da morte, o que a gente pode fazer para agradar as divindades. Tem religião que acredita em reencarnação, tem religião que não acredita em reencarnação. Tudo é muito diverso dentro das religiões. E não dá para a gente usar os dogmas e as sensações e sentimentos que a gente tem como justificativa, porque elas acontecem em todas as religiões. E é a mesma coisa em relação a milagres, contatos diretos com seres espirituais, pessoas que falam que veem espíritos, que têm um contato direto com o divino. Isso também acontece em todas as religiões, até onde eu sei. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito dos problemas do cristianismo. Deixando bem claro que eu só estou colocando os problemas de uma maneira muito específica de se lidar com o cristianismo. Existem pensadores dentro do cristianismo que são maravilhosos. Eu gosto muito do Teilhard de Chardin, por exemplo. Mas vamos dar uma comparada com algumas concepções comuns que se tem a respeito dos elementos do cristianismo e como esses elementos aparecem na Bíblia. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, via de regra, se a gente perguntar para uma pessoa que não tenha talvez tanta formação teológica para falar a respeito de Deus, ela pode falar que Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é perfeito. E quando a gente vai ver na Bíblia, o Deus que aparece no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, ele tem algumas condutas que parecem contrastar um pouco com a ideia de justiça, por exemplo. Eu vou pegar aqui como exemplo esse versículo em que Deus orienta as pessoas a invadirem uma cidade, invadirem um povo e matar inclusive as crianças. Vamos lá, vamos ver. 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condena-o ao anátema, com tudo o que lhe pertence. Não tenha piedade dele. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Além dessa passagem, existem outras também que mostram que Deus parece que está matando criança, orientando a matar criança. A gente vê, por exemplo, nas pragas que Deus coloca no Egito de matar os primogênitos, ou mesmo no caso de Jó, que ele mata os filhos de Jó. Então percebe que tem esse contraste do Deus que as pessoas costumam falar e do Deus que às vezes é retratado na própria Bíblia. Vamos seguir agora e vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus Cristo. Quando a gente fala para uma pessoa, talvez assim, que não tenha muita formação teológica a respeito de quem é Jesus, ela pode falar que é o Filho de Deus, que morreu para salvar a gente, que Jesus é o maior sábio que já existiu, que ele foi um grande mestre, que ele é o salvador da humanidade e coisas do tipo. Quando a gente olha para o Jesus que é retratado na Bíblia, a gente vê que as coisas que ele ensinava a respeito de amor ao próximo são maravilhosas, mas elas são ensinadas desde que o mundo é mundo. Mesmo os textos mais antigos da humanidade já falam da importância da caridade. E a gente vê também que Jesus, ele era um profeta do Apocalipse, que nem era bastante comum naquela época, naquela região, pessoas que falavam que o fim estava próximo. Inclusive tem uma passagem que mostra que talvez Jesus acreditasse que o mundo ele já ia acabar logo naquela geração, que já estava bem pertinho do final. E isso, naturalmente, não se comprovou, tanto que nós estamos aqui. Vamos ver essa passagem. Mateus 24:34. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. O contexto dessa passagem é que Jesus estava falando a respeito do fim dos tempos e tudo mais, e por essa passagem dá para entender
que o fim dos tempos ia acontecer ainda naquela geração das pessoas que estavam ouvindo a Jesus, o que naturalmente não aconteceu. A gente vê que na Bíblia tem relato de vários milagres de Jesus, mas isso era uma coisa relativamente comum, a figura do milagreiro, a pessoa que fazia milagres. Isso é uma coisa que tem até hoje. Se você vê, tem um monte de gente aí falando que acontece um monte de milagre em diferentes religiões, e muitas vezes tem até algumas polêmicas em relação a isso nas religiões mais contemporâneas. Pessoas que faziam curas milagrosas e depois acaba aparecendo que tinha questões de sexualidade envolvida. Mas não vamos entrar muito nisso, mas isso não é exclusividade do cristianismo. Isso acontece em várias religiões, até onde eu sei. E a questão de Jesus ter morrido, que o pessoal costuma falar que Jesus morreu para salvar a humanidade, a gente vê que, na verdade, Jesus acabou arrumando confusão no templo na época da Páscoa. E esse feriado na cultura judaica é um feriado que, na época, é bastante polêmico, porque estava relacionado com estar sofrendo na mão de povos de outros países. E era o que estava acontecendo na época de Jesus. Eles estavam sofrendo nas mãos dos romanos. Então era uma época que tinha bastante tensão no ar. E aí Jesus acabou arrumando confusão e ele acabou sendo condenado à morte. E é muito complicada essa noção de que Jesus morreu para nos salvar, porque não faz muito sentido, né? Por que ele teria que morrer para salvar a gente? E se a gente vê os discípulos de Jesus, Paulo, Pedro, todos tiveram mortes bem complicadas, né? Então, é complicado imaginar essa noção de que a morte de Jesus teve um grande efeito na humanidade, porque eu não consigo enxergar esse efeito que teria tido. Seguindo nas contradições do cristianismo, se a gente perguntar para uma pessoa que não tem muita formação teológica a respeito da Bíblia, ela pode dizer que a Bíblia é um livro perfeito, é maravilhoso, que é a própria palavra de Deus e coisas do tipo. Quando a gente vai ver a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia é um livro extremamente diverso, tem várias concepções diferentes de Deus dentro da Bíblia. Tem muitas contradições na Bíblia. A própria genealogia de Jesus, que é apresentada em Mateus e apresentada em Lucas, elas são bastante incompatíveis. A gente vê que a Bíblia ela é muito valiosa como um livro que fala a respeito da experiência de um povo como sagrado. Mas ela tem bastante contradições e bastante polêmicas. No próximo vídeo, eu continuo com essa aula. Eu reflito a respeito de algumas contradições que eu enxergo de algumas das maneiras de se pensar: o Espiritismo, a Umbanda, o Budismo, o Hinduísmo, o ateísmo e o agnosticismo.